seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta, né? Hoje, nesse domingo, nosso culto à noite, encerrando esse momento de culto, de louvor e oração ao Senhor enquanto igreja, na certeza de que o decorrer da nossa semana vai ser uma semana abençoada. Já depois de toda a palavra que você ouviu pela manhã e agora nesse momento também que iniciamos de culto, com certeza o Senhor vai continuar te abençoando. Então eu espero que você esteja atento, espero também que o seu dia de domingo tenha sido um domingo abençoado, uma tarde abençoada com a sua família. E nós vamos então dar início a esse momento de culto enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas antes eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e termos um momento de oração. E aí então iniciarmos mais esse culto de adoração e gratidão ao nosso Deus. Vamos orar então? Amado Deus e misericordioso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos juntos como tua igreja e podermos cultuar o teu nome. E nesse momento, Pai, eu te peço que o Senhor dirija todo esse momento, que o Senhor conduza cada momento e que o Senhor também seja glorificado em cada momento desse culto, seja o teu nome exaltado. Então, Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças e queremos que cada momento desse culto possa exaltar o teu nome, engrandecer o Senhor, porque só o Senhor é Deus e digno de toda a honra e de toda a glória. Então, Pai, recebe a nossa adoração, porque nós damos a Ti, no nome santo e precioso do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos louvar ao Senhor, vamos adorar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, e que Ele fale ao seu coração e renove você nesse momento de culto. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
te vejo e estás aqui, tua presença posso sentir, confiarei em ti e eu nunca temerei. Na batalha comigo estás, me ajudando a suportar, confiarei em ti e eu nunca temerei. E eu jamais temerei. Eu jamais temerei. Confiarei em ti, confiarei em ti, confiarei em ti. Quando escuro tudo estiver, tempestades eu enfrentar, confiarei em ti e eu nunca temerei. Se sozinho eu estiver, tua mão me acolherá, confiarei em ti e eu nunca temerei. Eu jamais temerei. Eu jamais temerei. Confiarei em ti, confiarei em ti, confiarei em ti. Confiarei em ti, confiarei em ti, confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti, confiarei em ti, confiarei em ti. Confiarei em ti, confiarei em ti, confiarei em ti. A paz, meus irmãos, dando continuidade aqui ao nosso culto, entrando nesse momento de oração, de intercessão, eu queria convidar os irmãos a lerem comigo um trecho do Salmo 40, os versículos 4 e 5. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então, felizes são aqueles que depositam a sua confiança no Senhor. O rei Davi está nos compartilhando aqui a gratidão do coração dele, daquilo que o Senhor já operou na sua vida. Os livramentos, as maravilhas que Deus operou e que ninguém mais poderia fazer. Eu acredito que cada um de nós tem um testemunho a esse respeito, mesmo em meio à dor, perda, dificuldades, um tempo difícil de isolamento social, a gente pode contar as maravilhas do Senhor, ou não podemos contar de tantas que são, mas o Senhor tem operado coisas que ninguém mais poderia fazer por nós. E por isso a nossa confiança precisa permanecer em Deus, para fortalecer a nossa fé e para que nós possamos perseverar realmente em estarmos em Deus sem esfriar e sem nos afastarmos dele.
E incluído nesse nosso momento de intercessão, vamos falar de Missões Rio, da capelania socioeducativa, que se envolve com adolescentes sem perspectiva, já envolvidos em criminalidade e que estão em projetos, em instituições para a restauração do seu futuro, do seu comportamento, porque são jovens já sem perspectivas. E esses missionários estão nessas instituições investindo na vida desses adolescentes, ensinando, agregando conhecimento, seja através da leitura, de artesanatos, mas usando toda e qualquer ferramenta para falar do Evangelho, para apresentar a eles alguém que eles podem confiar, para apresentar a eles alguém que pode realizar maravilhas na vida deles, incluindo a transformação de vida, de perspectiva. Porque para muitos eles não têm mais jeito, mas para o Senhor sim. O Senhor tem interesse na vida desses adolescentes e tem levantado os missionários e voluntários engajados nesse projeto, decididos a investirem na salvação, né? Serem agentes de transformação, de edificação e de salvação na vida desses adolescentes. Então, eles precisam de missionários em tempo integral, envolvidos com essa realidade, com esses adolescentes, missionários voluntários, também atuantes nessas instituições e focados, né, nesse trabalho com esse adolescente, e também numa rede de intercessores. Então, que os irmãos possam se sentir encorajados em, primeiramente, intercederem por esse trabalho, por esses missionários envolvidos e engajados e que têm essa vocação, que receberam esse chamado. E, se possível for, também investam financeiramente nesse trabalho tão enriquecedor para esse adolescente, tão importante para a mudança de vida e de perspectiva desse adolescente. Então, vamos incluir isso no nosso momento de intercessão e eu convido os irmãos a orarem comigo nesse momento. Senhor, muito obrigada, Pai, pelas maravilhas que o Senhor já tem operado. Muito obrigada porque a nossa confiança está em Ti. É o Senhor quem não nos decepciona, é o Senhor que não nos desampara, é o Senhor que mesmo em meio às dúvidas nos traz respostas e fortalece a nossa fé. Ó Pai, seja qual for a causa de cada irmão que está aqui nesse momento de oração, o Senhor sabe, o Senhor sonda os nossos corações e sabe exatamente quais são as nossas preocupações, os nossos questionamentos, mas que cada um de nós possamos depositar toda a nossa confiança no Senhor, para que sejamos bem-aventurados e felizes, não só por estarmos em paz com essa perspectiva, como por entendermos que o Senhor irá nos responder da melhor maneira, da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Incluímos, Senhor, nesse momento de oração, cada missionário envolvido na capelania socioeducativa. Senhor, que só possa sustentar, renovar as forças, dar estratégias, criatividade, para que eles continuem, Senhor, investindo na vida desses adolescentes, focados, Senhor, em vê-los renovados, transformados, a partir do momento que entregarem a sua vida a Jesus, crendo que no Senhor Jesus eles podem confiar, crendo que as maravilhas que o Senhor Jesus vai operar na vida deles, ninguém mais pode fazer, muito pelo contrário. Nós temos visto tantas pessoas investindo de forma errada na vida dos nossos adolescentes. Então, que em nome de Jesus eles possam crer, através de cada palavra desses missionários e voluntários, que o Senhor pode operar maravilhas na vida deles. Ser com cada missionário, Senhor, envolvido nesse trabalho, que o Senhor possa nos levantar como intercessores primeiramente, e que dentro das nossas possibilidades possamos investir, ó Pai, com o coração nesse trabalho, que possamos ofertar, Senhor, em nome de Jesus, para que esse trabalho continue de pé e com todo o foco que ele já tem, Senhor, de transformar vidas, de edificar vidas. Senhor, obrigado por esse tempo de intercessão. Continue recebendo o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai. Cuida da nossa igreja, de toda a membresia, de toda a liderança, Senhor, do nosso pastor Vilmar e sua família. Que o Senhor continue suprindo toda e cada necessidade de cada um de nós, ó Pai. Essa oração que fazemos firmada em nome poderoso de Jesus e gratos por todas as maravilhas que o Senhor já tem operado em nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe e fortaleça a fé de vocês cada vez mais. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre.
envolvido que nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer, e pra cada coisa que eu ia perder, preparou um dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou, eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém, e me disse que esses planos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa o pássaro voar, fez o céu e pôs estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar o mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai e a lua logo vem, e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Olá, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando a todos os queridos, juntamente com seus familiares. Oremos, irmãos. Pai bendito, Pai amado, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, pelo dia que nos concedeste, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por cada instante, ó Pai, podermos sentir e estarmos sentindo, Senhor Deus, o Teu precioso cuidado para cada um de nós, Senhor Deus. Muitíssimo obrigado, ó Pai. Graças te damos, Senhor, pela membresia da Tua casa, ó Pai, da Tua igreja, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor tem cuidado, Paizinho, de cada um dos nossos queridos irmãos, ó Paizinho, e continuamos te suplicando, Senhor, que continues guardando, os protegendo e suprindo, Senhor Deus, a cada necessidade dos nossos queridos, ó
ó Pai, como tem feito até agora, Senhor Deus. Graças te damos pelo ministério pastoral da tua casa também, Senhor Deus. Continue guardando os nossos pastores, ó Pai. Continue os protegendo, Senhor Deus, juntamente com a sua família, Senhor. Continue falando aos corações dos nossos queridos pastores, ó Pai bendito. Graças te damos, Senhor Deus, pela liderança da tua casa, ó Paizinho, pelos ministérios da tua casa, ó Pai. Continue falando a cada um deles, continue nos abençoando, ó Pai amado, que eles continuam fazendo a tua vontade, Senhor Deus. Ó Paizinho, vem te suplicar também, Senhor Deus, pela comissão pastoral da tua casa, Senhor Deus, esse momento tão difícil, tão delicado, Senhor Deus, que temos passado, ó Pai bendito, que é a associação pastoral da tua casa, Senhor Deus. Ó Paizinho, continue conosco, Senhor Deus, continue falando aos corações dos membros, Senhor Deus, da comissão, ó Paizinho, esteja falando aos nossos corações, ó Pai, que estejamos atentos, ó Paizinho, a ouvir a tua voz, ó Paizinho, que estejamos fazendo, Senhor Deus, e que façamos só a tua vontade, ó Paizinho. Não permita, Senhor Deus, que façamos em momento nenhum, Senhor, a vontade do homem, a nossa vontade, ó Pai, mas que façamos a todo instante, Senhor Deus, a tua vontade, Senhor Deus, que é boa e perfeita aos nossos corações, Senhor Deus. Tende piedade, ó Paizinho, que façamos a tua vontade a todo e qualquer instante, Senhor. Te pedimos também pelo pastor, Senhor Deus, pelo teu servo que já sabemos que tem escolhidos, ó Paizinho, que no futuro breve, ó Pai, possamos conhecê-lo, Senhor Deus, possamos tê-los conosco, ó Pai, mas que seja no teu momento, na tua hora, Senhor Deus, não na nossa hora, não no nosso tempo, mas que seja no teu tempo, Senhor Deus, no tempo escolhido, ó Pai bendito. Ó Senhor Deus, continue abençoando a cada um dos membros, Senhor Deus, da comissão da associação pastoral, Paizinho. Ó Pai bendito, te suplicamos também, Senhor, pela nosso país, Senhor Deus, nossa cidade, que ainda estamos passando por esse problema de pandemia, Senhor Deus. Continue nos guardando, continue nos protegendo, Senhor Deus. Esteja também com os enfermos, Senhor Deus, da nossa igreja, dos nossos queridos amigos e irmãos, ó Paizinho. Sare e cure, ó Pai, segundo a tua vontade, ó Pai. Te suplicamos também pelos enlutados, ó Pai, da tua casa, Senhor Deus, pelos nossos queridos amigos enlutados, ó Senhor Deus. Esteja consolando os teus coraçõezinhos, ó Paizinho. Sabemos que são momentos difíceis, ó Pai, mas que juntos contigo, Senhor Deus, podemos passar por mais esse momento de luta e dificuldade, Senhor Deus. Esteja consolando a cada coraçãozinho, Paizinho, por favor, ó Pai bendito. Ó Senhor Deus, continue conosco, continue nos guardando, continue nos protegendo, Paizinho. É que a gente te pede, que a gente te suplica, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, amada igreja, nós vamos continuar louvando ao Senhor, adorando o nome do nosso Deus, mas nesse momento especificamente nós vamos estar agradecendo pelos dízimos e ofertas. Queremos agradecer ao Senhor por esse cuidado, por esse zelo que o Senhor tem tido conosco, e então nós vamos colocar no altar do Senhor também a nossa gratidão. Aquilo que o nosso coração trouxe com alegria, como diz o apóstolo Paulo, né, aquele que dê com alegria, nós então queremos agradecer ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco e pelo seu cuidado que você tem tido com a sua igreja. Tem sido uma alegria para nós podermos estar nesse momento de tantas dificuldades, poder resolver tantas coisas nesse momento, né, à medida em que você devolve o seu dízimo ao Senhor, coloca a sua oferta, mas o seu coração, as suas orações, isso tem sido demais precioso para a sua igreja. Então eu quero convidar você, nós que estamos encerrando esse mês, que termina, de julho, está terminando aí, mas na certeza de que o Senhor, todo esse momento, tem cuidado de nós. Então vamos agradecer ao Senhor e vamos honrar ao nosso Deus com toda a nossa gratidão, com todos os dízimos e ofertas que têm chegado à sua igreja. Amém? Vamos orar? Deus bendito, Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco.
O privilégio que é, Senhor, saber que estamos descansando debaixo das Tuas asas, estamos desfrutando do Teu cuidado e com certeza não há um momento sequer que os olhos do Senhor não estão sobre nós e que a Tua providência não seja tomada para cada um que hoje está diante do Senhor. Então, Pai, louvado seja o Teu nome, pelas portas que o Senhor tem aberto de trabalho, pelo cuidado que o Senhor tem permitido chegar a muitos na Tua igreja, a Tua mão de cura, Senhor, sobre os nossos enfermos, irmãos que têm sido se encontrado, Deus, acamados, mas sob tratamento e estão recebendo, Deus, todo o cuidado necessário, como também a Tua graça sobre eles e a Tua paz inundando seus corações. Pai, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado por todos os dízimos e ofertas que têm chegado à Tua casa, por tudo aquilo que tem sido dedicado no Teu altar e principalmente pelo coração da Tua igreja, que se faz sobre esse altar no intuito de cada vez mais Te servir. Então, Pai, continua abençoando a Tua igreja com o Teu cuidado, com o Teu amor, com o Teu zelo, com a Tua proteção. E que as portas se abram para aqueles que estão hoje esperando ainda a resposta de emprego, que os currículos cheguem, ó Deus, e essas pessoas sejam chamadas, que todas as causas sejam resolvidas para a honra e glória do Teu nome. Crendo nisso, Pai, nós Te agradecemos no nome santo e precioso do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus te abençoe, querido. Vamos continuar louvando ao nosso Deus.
Agora, mais uma vez, nós vamos a um momento de oração e já de agradecimento ao Senhor pela vida do pastor Adriano Alves. Hoje, esse pastor será o mensageiro da palavra do Senhor ao seu coração e que Deus o use como seu instrumento para que Deus possa falar a cada um de nós. Amém? Então, que Deus possa abençoar ao pastor Adriano Alves nesse instante e nós vamos orar agradecendo pela sua vida. Deus bendito, Pai de amor, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse momento ao qual teremos, que é a ministração da Tua Palavra, a pregação da Tua Palavra, e que cada coração, cada ouvido esteja atento a essa ministração. Que o Senhor continue falando a cada um de nós, para que a resposta, para que o cuidado, para que a cura chegue ao coração e a cada vida nesse momento que nos vê. Então que o Senhor abençoe o Teu servo, que ele seja o Teu canal. É o que pedimos, no nome santo e precioso do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Então que Deus te abençoe nesse momento, que os seus ouvidos estejam abertos a essa palavra. Olá, meus irmãos, graça e paz. Uma alegria, um privilégio muito grande poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Meu nome é Adriano, eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista de Oswaldo Cruz. E é um grande prazer, um privilégio especial falar para vocês exatamente por isso.
há quase 100 anos atrás, um grupo de irmãos da primeira Igreja Batista de Madureira organizou a Igreja Batista de Oswaldo Cruz. Então nós somos uma igreja filha, e isso traz para mim uma grande alegria, porque eu fui criado nessa igreja. Eu cresci pequenininho, logo cedo, eu vim para cá e aqui eu me converti, aqui eu me batizei, aqui eu me casei, aqui eu tive meus filhos, e de certa forma, isso tudo aconteceu na minha vida e na vida de muitas outras pessoas, porque um grupo de irmãos aí, da primeira Igreja Batista de Madureira, resolveu estender as tendas, alargar as tendas, resolveu pregar o Evangelho aqui também em Oswaldo Cruz. Então, por isso, é uma alegria singular em meu coração poder estar hoje aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Trago um abraço de toda a primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz, assim também como do pastor Joel da Silva Siqueira, que é o nosso pastor presidente. Que Deus possa estar sempre abençoando a vida da Igreja Batista de Madureira. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. Esse texto tão conhecido da palavra de Deus é o texto que nós leremos hoje. Ezequiel, capítulo 47, a partir do verso 1. Assim nos diz a palavra de Deus: o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada que saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado do sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste, desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha falar de forma poderosa aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu confesso que é diferente para mim pregar online, pregar em vídeo. Eu estou aqui no templo da Igreja Batista de Oswaldo Cruz, eu estou no templo vazio. E para a gente que prega, para a gente que se comunica com pessoas, essa sensação é uma sensação muito diferente. Bom é ver os irmãos, bom é podermos olhar nos olhos dos irmãos e contemplarmos ali a alegria do rosto, as expressões. Mas essa situação se dá por um motivo muito especial, exatamente pelo tempo em que estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma crise que talvez você nunca tenha pensado em viver. Eu, pelo menos, nunca pensei em viver algo assim na minha vida. Nós vivemos um período de isolamento social, em pleno 2020, no tempo em que nós temos liberdade de ir e vir, todos nós ficamos um tempo muito grande trancafiados dentro de nossa casa, presos ali, para nos preservar, para nos proteger, para que esse mal da Covid-19 não alcance as nossas vidas. E a gente tem vivido um tempo novo, um tempo diferente. Mas eu gostaria de convidar você a pensar, hipoteticamente, e se nós pudéssemos voltar no tempo? E se nós pudéssemos voltar atrás? Se nós pudéssemos chegar lá em dezembro, quando se ouviu falar do primeiro caso de Covid lá na China? E se naquele momento da história, nós e os dirigentes do planeta tivéssemos a noção da gravidade que essa doença poderia trazer, da letalidade que essa doença poderia trazer a todos nós, as nossas atitudes poderiam ser atitudes diferentes, a nossa conduta poderia ter sido outra e nós poderíamos erradicar esse problema lá atrás. Pois bem,
Isso às vezes acontece também com a nossa saúde. Talvez você já tenha ido ao médico e o médico tenha feito um exame de sangue e quando ele olha aquele exame de sangue, ele fala assim: querido, você precisa fazer uma dietinha. Olha aqui, ó, você está com colesterol alto. Meu paciente, você precisa fazer exercícios físicos, porque senão lá na frente você vai ter problema. Quantos de nós já passaram por essa experiência? Esse texto que eu acabei de ler com os irmãos, o texto de Ezequiel 47, ele é a conclusão de algo assim que aconteceu com o povo de Deus. A gente sabe na Bíblia Sagrada que Deus ele chamou um homem, esse homem se chamava Abraão, e através desse homem ele resolveu abençoar todas as nações da terra. Ele teve um filho, Isaac, Jacó, e dali ele originou um povo pelo qual ele enviaria ao mundo o seu filho, ele enviaria ao mundo o Messias. Mas esse povo, conforme o tempo vai passando, ele começa a trilhar caminhos que são diferentes daqueles caminhos que Deus planejou para eles. Ali, após o reinado de Salomão, quando seu filho Jeroboão assume, o povo é dividido. Eles têm um problema, eles têm uma dificuldade, então o povo é dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte fica conhecido como Samaria. E como o primeiro ato do seu novo rei, do rei Jeroboão, ou como um dos primeiros atos, ele coloca 2 bezerros de ouro para serem adorados. E aquele povo começa a se perder na idolatria. É bem verdade que vocês sabem que o próprio rei Salomão, em algum momento da sua história, ele teve uma dificuldade similar, porque casou com muitas mulheres, ele fez muitos casamentos políticos, e por conta disso, ele também adorou a outros deuses. Então, naquele momento da história, o povo de Israel está dividido, com uma influência politeísta, que talvez antes eles não tivessem enfrentado com tanta força. Mas Israel, o reino do norte, peca contra Deus. Continua pecando incessantemente, rei após rei. Lá você tem o rei Acabe, lá você tem reis que perseguem profetas. E Deus vai avisando através dos seus profetas que a mão do Senhor pesaria. Deus vai avisando através daqueles profetas que chegaria punição para o reino do norte. Mas eles não se atentam, eles não se corrigem, até que o povo da Síria invade, domina, tira um grupo, leva para a Síria, leva para outros países, coloca um grupo de fora ali e mistura o povo de Israel, dando origem aos samaritanos, que a gente vai ouvir falar lá no Novo Testamento, né? Aquela rixa, aquela rivalidade, aquela dificuldade que existiam entre judeus e samaritanos é originada nesse momento. Mas o povo de Judá, o povo do sul, ao ver o pecado do norte, ele não se corrige, ele não para de pecar. É bem verdade que existe um revezamento de reis em Judá. Alguns reis andam de acordo com a vontade de Deus, outros reis andam de forma contrária à vontade de Deus. Mas na maioria das vezes o Judá não para de pecar e vai acumulando pecado sobre pecado. Deus levanta diversos profetas, entre eles o profeta Abacuque. Quem não conhece o profeta Abacuque? Abacuque ele ora pedindo a Deus, ele fala: Deus manda justiça, Deus corrige o povo. E Deus fala para o Abacuque assim: Abacuque, sim, eu vou corrigir, mas através dos babilônios. Esse povo vai ser levado para o cativeiro da Babilônia. Essa profecia também é confirmada por Isaías. Isaías fala com o rei Ezequias, ele diz: Ezequias, esse pessoal que viu tudo aqui que tinha no seu reino, um dia eles vão vir aqui e vão levar o povo cativo para a terra deles. Então, o povo de Judá, ele olha o mau exemplo de Israel e ao invés de se corrigir, ele se mantém nos maus caminhos até que os babilônios cheguem, até que eles entram, até que eles dominam aquele lugar, até que eles dominam Judá e alguns são levados para o cativeiro. Dentre esses cativos é levado o nosso profeta, esse que nós acabamos de ler. Ezequiel foi levado para o cativeiro babilônio. E ali no cativeiro babilônio, esse homem, Ezequiel, que era filho de um sacerdote, era um homem casado, era alguém que trabalhava já para Deus, ele é chamado, ele é convocado por Deus para um ofício profético. Ele começa a ser voz profética para aqueles de Judá que estão em Babilônia e voz profética para aqueles de Judá que ainda permaneceram na cidade.
Porque mesmo tendo sido levado uma parte do povo, outra parte do povo ainda permanece ali na cidade. Foi levado para a Babilônia os filhos dos nobres, os sacerdotes, aqueles que eram mais intelectuais do povo, aqueles que talvez poderiam organizar uma rebelião, uma revolta, e foram deixados em Judá, aquelas pessoas mais simples, pessoas mais humildes, que teriam mais dificuldade de organizar algo desse porte. Mas tanto os que vão para a Babilônia, quanto os que ficam em Judá, eles se mantêm na postura de viver uma vida que desagrada a Deus, de viver uma vida que não está em conformidade com aquilo que Deus tem para o seu povo, com aquilo que Deus tem para a gente, para as nossas vidas. Então, Ezequiel é levantado, e ele começa a profetizar. Profetiza tanto para os babilônios, profetiza para o reino de Judá, para que haja correção. Mas o povo não se corrige, e 6 anos depois que o ministério de Ezequiel começa, Judá sofre um novo embate, sofre uma nova queda, o muro é vazado, os babilônios entram, eles destroem completamente o templo. Então, o livro de Ezequiel vai seguindo, contando essa história, chamando o povo à correção, mas algo diferente começa a acontecer a partir do capítulo 33. No capítulo 33, Deus começa a dizer que vai restaurar o povo. Vai restaurar esse povo que se desviou, vai restaurar esse povo que pecou contra ele, vai restaurar esse povo que cometeu todos os tipos de atrocidade contra Deus e contra o seu próximo. E isso ele vai especificando, e a gente tem um exemplo muito forte disso no capítulo 37, quando vem aquele texto do vale de ossos secos. Deus diz que Israel é como um vale de ossos secos, sequíssimos, mas através da palavra de Deus, aqueles ossos eles se juntam, criam tendões, criam músculos, e Deus sopra sobre eles. É soprado sobre eles o fôlego, e eles se tornam um exército poderoso nas mãos do Senhor. Através desse texto, Deus estava dizendo que levantaria Israel. Através desse texto, Deus estava dizendo que havia esperança, e que Ele transformaria a realidade do povo. Mas a Bíblia continua, e depois que ali no capítulo 33, até o capítulo 39, ele vai falando sobre a restauração do povo. A partir do 40, ele começa a falar sobre a restauração do templo. Ezequiel começa a ter diversas visões que vão falar sobre a restauração do templo, a restauração do lugar aonde o povo adorava a Deus. E esse capítulo, ou essa restauração, é concluída ali no capítulo 46, o capítulo anterior ao 47 que nós lemos. E nesse texto que nós lemos diz que esse templo já restaurado, esse templo pronto, começa a eminar dele água, começa a jorrar dele água. Do templo começa a emanar água que vai se transformando num rio. Essa é a visão que o profeta tem. E o anjo que acompanhava o profeta fala que ele deve acompanhá-lo, que ele deve ir atrás dele enquanto ele mede. Ele mede 500 metros e as águas dão pelo tornozelo do profeta. Ele mede mais 500 metros e as águas vão pelos joelhos. Mais um pouco, água na cintura. Mais um pouco, se torna um rio que só pode ser atravessado a nado. Após ter essa visão, o profeta é conduzido de volta para a margem. E quando ele chega na margem, ele está vendo que esse rio é um rio que cura. É um rio que faz com que o ambiente onde ele está se torne um ambiente frutífero. As árvores são saradas. As árvores começam a produzir, são bonitas. Esse rio vai desaguar num lugar chamado Mar Morto, que é o ambiente mais salgado da terra. E ele vai transformar, a promessa é que esse rio cura o Mar Morto. Algo interessante, algo profundo existe nessa palavra, nesse texto de Ezequiel 47, nessa palavra que Deus revelou ao profeta. Porque assim como o povo de Israel pecou, assim como o povo de Israel andou em caminhos errados, muitos de nós muitas vezes andamos em caminhos errados e fazemos aquilo que não agrada a Deus. Muitas vezes a mão do Senhor vem sobre nós, muitas vezes a gente é alvejado por aquilo que nós mesmos plantamos. Afinal, o que acontece com o planeta não é uma consequência daquilo que nós temos feito com ele ao longo desses anos.
Muitas vezes nós somos alcançados por problemas que nós mesmos plantamos, mas a palavra de Deus diz que havia esperança para Israel, então há esperança também para o povo de Deus. Mas lembre, o povo pecou, e o pecado do povo, ele foi contra Deus e foi contra o seu próximo. Lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o principal, esse é o resumo da lei. O povo de Israel andou por caminhos diferentes desse. E quantas vezes nós também andamos por caminhos diferentes desse, meus irmãos? Vivemos dias em que nós precisamos buscar a Deus, em que nós precisamos nos voltar para o Senhor, em que nós precisamos voltar a ter prazer na presença do nosso Deus. E isso se dá também através do tempo que nós dedicamos a Ele. Como vai a sua leitura bíblica? Quanto tempo você tem investido no seu pão diário, na palavra de Deus na sua vida? Nós vivemos tempos em que a palavra de Deus é deturpada, em que a palavra de Deus é mudada, é transformada para tapear pessoas, para enganar pessoas, para tirar pessoas do caminho da verdade. Por isso, é muito importante que o crente tenha amor pela palavra de Deus. É muito importante que, assim como diz no Salmo 1, que diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É necessário que nós meditemos na palavra de Deus, que nós separemos no nosso dia um tempo para estar com Deus, pedindo a Ele: Senhor, fala ao meu coração através da Tua palavra. Faça uma leitura da Bíblia, meu irmão, faça uma leitura coerente, faça uma leitura regular, não deixe igual aquele pessoal que fazia antigamente, que tinha, abria a Bíblia assim e falava assim: agora Deus vai falar comigo, fechava o olho e apontava ali e lia um versículo. Não, deixa a sua Bíblia, leia capítulo após capítulo, entenda aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Dizem que há um tempo atrás, um grupo de pessoas se reuniu, um grupo de cristãos se reuniu, e eles deviam falar versículos bíblicos uns para os outros. E eles começaram a falar os versículos mais difíceis. Eles começaram a dizer vários versículos ali. E o primeiro que saiu foi João 3,16. Ele disse: porque Deus amou o mundo. E o outro disse: porque todos pecaram. E conforme o tempo foi passando, foi se tornando escassa. Eles não lembravam mais de versículos e começaram a apelar, e começaram a dizer: e disse Jó, e outro disse, e Jesus chorou, e um último ali agoniado, não sabia mais o que dizer, ele falou, eu não lembro, e ele disse: unidos pelo amor construiremos um Brasil melhor. Isso não é versículo, isso não está na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Conta-se que um pastor novo, quando chegou na igreja, ele foi visitar uma das famílias da igreja. E aquela família preparou um belo café para ele, preparou um belo café da tarde. E a família, querendo impressionar o pastor, pegou talheres muito especiais, talheres de prata. E tinha uma colherzinha pequenininha de prata, muito bonita, ela colocou ali para o pastor colocar o açúcar ali no seu café. Quando o pastor foi embora, eles notaram que a colher tinha sumido. Antes de ir, o pastor perguntou a eles o seguinte: e aí, meus irmãos, vocês leem a Bíblia? Vocês amam a palavra de Deus? Vocês leem todo dia? Eles disseram: sim. Eles apontaram, pegaram a Bíblia para o pastor e mostraram: essa daqui é a nossa Bíblia, essa Bíblia aqui é a que nós amamos, nós lemos ela todo dia, disse o casal. Então, pastor, isso aí, continuem firmes. Mas o pastor foi embora, como eu falei, e eles notaram que aquela colherzinha tinha sumido. A colherzinha tinha sumido, e então a esposa falou para o marido: olha, eu acho que o pastor roubou a minha colherzinha de prata. O pastor roubou a nossa colherzinha de prata, porque ele estava mexendo nela e depois a colherzinha sumiu. Quando chegou no domingo, aquela família foi procurar o pastor, muito constrangida, e disse: pastor, o senhor me desculpa, a gente não quer levantar uma falsa acusação contra o senhor, mas sabe aquela colherzinha de prata que o senhor estava mexendo no café? A colherzinha sumiu. O senhor viu, por um acaso caiu no seu bolso sem querer? E o pastor, ele falou assim: os irmãos têm lido a Bíblia? E aquele casal: sim. Então vamos fazer o seguinte: hoje vocês vão para casa, leiam a Bíblia de novo, e quando chegar à noite a gente vai resolver esse problema. E eles foram, e quando eles abriram a Bíblia em casa, a colherzinha estava dentro da Bíblia.
o pastor colocou a colherzinha dentro da Bíblia, fez uma pegadinha com aquela família, para que eles pudessem de fato refletir e ver que eles não estavam amando a palavra como eles diziam que amavam. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como viveremos num mundo tão tenebroso, se não amarmos a palavra de Deus, se não a lermos todos os dias, se não a colocarmos no nosso coração? É necessário que todo cristão tenha um amor profundo pelas Escrituras Sagradas. Vivemos num tempo especial, meus irmãos. Vivemos num tempo onde temos diversos teólogos, diversos pastores, onde vemos mensagens na internet, temos boas referências. Talvez nunca antes na história as pessoas tenham um acesso tão fácil ao grego e ao hebraico, aos idiomas originais, para que possam entender da melhor forma a palavra de Deus. Por isso, nós precisamos ler a palavra de Deus, guardá-la no nosso coração, separar um tempo no nosso dia, para que nós tenhamos comunhão com Deus através da sua palavra. Outra coisa que é muito importante para o relacionamento da igreja com Deus, do crente com Deus, é a oração. Quanto tempo você tem orado? Precisamos separar tempo para a oração. A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Sim, isso é uma verdade. Ela diz que durante todo o dia nós precisamos estar em espírito de oração. Nós precisamos estar ligados com Deus. Nós precisamos nos importar, nós precisamos estar conectados com Jesus. Então ela diz, orar é sem cessar. Mas Jesus ensina algo especial. Ele disse, quando orares, entra no teu quarto e procura o teu Pai. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. A Bíblia diz que nós devemos ter um momento a sós com Deus, nós devemos dobrar os nossos joelhos diante da presença de Deus, e diante dEle nós devemos lançar toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Há algum tempo atrás foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos da América, e ali chegou à conclusão de que os crentes norte-americanos tinham uma média de oração diária. Cada crente norte-americano orava 3 minutos por dia. 3 minutos é pouquinho tempo, irmão. 3 minutos é pouco tempo demais, mas isso também não quer dizer que todo crente ou norte-americano ora 3 minutos, isso é uma média. Podia ter uma irmã que orava 1 hora e outros vários irmãos que não oravam tempo nenhum. Então eles faziam aquela média de 3 minutinhos por dia. Agora, como é que a gente vai conseguir viver nos nossos dias se nós não tivermos uma vida de oração? A história diz que Martinho Lutero, quando ele tinha um dia muito difícil, quando ele tinha um dia que ele sabia que ele teria que resolver muitas coisas, ele teria muitos problemas para trabalhar, ele acordava ainda mais cedo para orar, porque ele dizia, hoje eu tenho muitos problemas, hoje eu tenho muitas dificuldades para resolver, preciso orar mais, preciso orar mais. Nós precisamos orar, nós precisamos dobrar os nossos joelhos. O nosso Senhor Jesus, que é Deus, Ele nos deu o exemplo. A Bíblia diz que em alguns momentos Jesus ia até montes, Jesus ia até lugares desertos, Jesus ia até jardins, e ali Ele buscava a presença do Pai em oração. Nós também precisamos buscar ao Pai em oração, nós precisamos orar. Então, para refazer o nosso relacionamento com Deus, é necessário que nós tenhamos uma vida de leitura bíblica, é necessário que nós tenhamos uma vida de oração, e é necessário que nós tenhamos uma vida de obediência. Jesus, ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus, ele desvincula a imagem daquele que somente ouve, mas ele diz, não é só ouvir, é ouvir e colocar em prática. Então, Deus quer que eu e você coloquemos em prática as suas palavras. E o que seria, uma das palavras que é muito clara para nós, é a palavra que o nosso Senhor Jesus, ele deixa antes de ser assunto aos céus. Conta-se aqui na igreja, que certa vez, num acampamento dos adolescentes, uma mãe, depois de dar todas as recomendações para o filho, antes daquela oração, daquela roda de oração, ela foi correndo atrás do ônibus, o ônibus já estava saindo, e ela foi correndo naquela direção, e ela disse, filho, não esqueça de tomar o seu remedinho, e ela falou o nome do remédio. Os outros adolescentes ficaram, a mamãe veio atrás, mas
é verdade que quando nós estamos tendo aquele nosso último momento com o nosso filho, a gente vai sair, a gente vai ter alguma atividade, a gente tenta reforçar uma informação. A gente já deu aquela informação, a gente já ensinou isso aos nossos filhos, mas a gente tenta reforçar aquela informação. E Jesus fez exatamente isso em Mateus 28. Ele já tinha ensinado os discípulos, ele já tinha mostrado aquilo que faria, mas antes de ser assunto aos céus, ele disse: portanto, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Nós precisamos ser agentes de Deus para a propagação do seu reino, e isso se dá quando nós pregamos o evangelho para aqueles que estão à nossa volta, quando nós compartilhamos de Jesus com aqueles que estão ao nosso redor. Compartilhe de Jesus, fale do amor de Deus, transforme, salve as vidas que estão ao seu lado, porque sim, você tem um trabalho, você possivelmente trabalha numa empresa, você mora em algum lugar, só que tanto o trabalho que você trabalha, como o lugar onde você mora, quanto a instituição em que você estuda, elas foram preparadas para você por Deus, e você foi enviado como missionário para esses lugares por Deus, porque ali, aquelas pessoas que talvez não venham ouvir o seu pastor, talvez elas não venham ouvir um grande missionário, eles não venham ouvir a voz dessas pessoas, mas a sua voz eles vão ouvir. Então é importante demais que você testemunhe do amor de Deus aonde você está. Leia a Bíblia, ore, fale do amor de Deus. Quando a gente faz isso, nós estamos conectados, nós estamos reconstruindo o nosso relacionamento com Ele, diferente daquilo que aconteceu com Israel, mas exatamente o que Deus vai fazendo na vida de Israel, nesse período de tantos problemas, de tanta dificuldade que Israel teve passando. Mas existe algo também que aquele povo fazia, que o afastava do relacionamento com Deus. E o que aquele povo fazia era não tratar com igualdade o seu próximo, não tratavam com igualdade o seu semelhante. Você vai se lembrar, porque a palavra de Deus vai falando lá na história lá em 2 Reis, da história do profeta Eliseu, uma das histórias do profeta Eliseu. E numa delas, uma viúva de profeta chega para ele e fala: Eliseu, eu preciso de ajuda. Meu marido era um profeta, mas ele deixou para a gente uma grande dívida, e agora os credores querem levar os meus 2 filhos. Os credores vão levar meus 2 filhos, eu preciso de ajuda. Então Eliseu, ele pergunta a ela: o que você tem em casa? Ela diz: eu tenho um pouco de azeite. E Eliseu fala: pega a vasilha emprestada. E vai derramando azeite sobre essa vasilha, e um milagre acontece. Mas notem, esse texto demonstra para a gente uma injustiça social que estava acontecendo em Israel. A lei diz, a Torá dizia, que eles precisavam cuidar, que o povo judeu precisava cuidar especialmente das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, porque Israel havia sido estrangeiro também. Naquele momento, eles não estavam cuidando das viúvas. Havia um sistema em que o próprio judeu era escravizado pela quantidade de dívidas que ele era obrigado a fazer. Existia um sistema de juros. Eu não sei se você tem, se existe se você lembra de qualquer similaridade que talvez esteja acontecendo com a gente hoje no nosso país ou no nosso mundo, mas existia um sistema de juros sobre juros, e o povo ia perdendo terra, o povo ia perdendo dinheiro, o povo ia se onerando para viver, e chegava a um ponto que o povo tinha que se vender como escravo. Isso não era a vontade de Deus, isso era uma injustiça social que estava acontecendo. Em outros momentos, Deus acusa Israel de ser adúltero. Diz Israel: vocês cometem adultério com a mulher do seu próximo, vocês estão pecando contra mim. Acusa Israel de comprar juízes, de terem juízes corruptos. Deus fala que Israel não está respeitando, não está amando ao próximo como a si mesmo. Meus irmãos, que dificuldade nós temos nos nossos dias, porque a palavra de Deus diz que esse é o resumo da lei. Aquilo que você quer que alguém te faça, você deve fazer ao seu semelhante. E nós vivemos dias em que nós idealizamos ou endeusamos o individualismo, e muitas vezes não conseguimos olhar a necessidade daquele que está sentado ao nosso lado, e muitas vezes não conseguimos olhar a necessidade daquele que está ao nosso redor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve ao jovem pastor Timóteo, ele diz: Timóteo, você tem que ter um bom trato com as pessoas mais velhas.
Timóteo, você precisa ter um trato com as jovens e com os jovens, você precisa tratá-los com respeito, como se fossem seus irmãos. A Bíblia nos estimula a ter bons relacionamentos. A palavra diz em Efésios 5, na verdade no último versículo do capítulo 4, diz, sujeitai-vos uns aos outros, e a partir do capítulo 5, ela começa a dizer que, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, filhos, respeitai os vossos pais, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. A Bíblia, ela nos ensina a viver num processo de sujeição mútua, sujeitai-vos uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos ter o nosso irmão como aquele que é mais importante que nós. E isso talvez seja uma dificuldade para que nós venhamos a viver nos nossos dias. Como tem sido o seu relacionamento com seus pais? Como tem sido o seu relacionamento com seus filhos? Como tem sido o seu relacionamento com sua esposa nesse tempo, nesse momento da história da humanidade em que nós temos tantos casos de divórcio pipocando, tantos casos de divórcio aumentando? Nós, enquanto povo de Deus, precisamos ter um bom relacionamento com o nosso próximo, e isso passa pelo respeito, isso passa pelo carinho, isso passa por se sentir devedor um do outro, por se sujeitar um ao outro, mas isso também passa pelo perdão. Há alguns anos atrás, eu estava num congresso da CEPAL, e lá o pregador, ele dizia que alguns marinheiros, que quando o marinheiro ia liberar o navio, quando o navio ia embora, quem estava em cima do navio gritava para quem estava embaixo soltar a corda, e a palavra que ele dizia era, perdoa. Então aquele homem soltava a corda e liberava o navio. Quantos de nós precisamos do perdão de Deus, não somente em nossos corações, mas nós precisamos perdoar as pessoas com o perdão que Deus tem nos dado, com o perdão que Deus tem nos oferecido. Meu irmão, se existe alguma mágoa no seu coração, se existe alguém contra quem você tem levantado a mão, ou que você tem guardado alguma tristeza dentro de você, eu gostaria de convidar nesse momento que você perdoasse essa pessoa, que você liberasse essa pessoa, que você tenha o seu coração tranquilo, o seu coração leve, para que você possa ter um bom relacionamento com o próximo, e assim você possa ver o seu relacionamento com Deus restaurado. A palavra de Deus vai nos dizer, no livro de Filipenses, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Esse texto, ele não está falando de exercício físico, esse texto ele não está falando de dieta, esse texto ele está falando de santidade. O apóstolo Paulo está chamando a igreja à responsabilidade de viver uma vida santa. Assim como o templo foi restaurado lá no Velho Testamento, na história que lemos que Ezequiel, na profecia que lemos que Ezequiel contou, o templo é ressignificado no Novo Testamento. E a Bíblia diz que o templo somos nós. Eu e você somos templo de Deus. Eu e você somos a habitação do Eterno. Então, que nós possamos fazer jus a isso, que nós possamos viver uma vida restaurada, que nós possamos viver relacionamentos restaurados com Deus, relacionamentos restaurados com o nosso próximo, para que dessa forma nós possamos agradar a Deus em todas as coisas. Mas talvez você que esteja me ouvindo, talvez você ainda não tenha esse relacionamento com Deus. Talvez você ainda não tenha deixado Jesus entrar no seu coração. Eu gostaria de dizer a você nessa noite, que a Bíblia diz que Deus te ama. Deus, Ele te ama. A Bíblia diz que Deus enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário e pagar o preço do meu e do seu pecado. A Bíblia diz que se nós nos arrependermos e nos voltarmos para Cristo, Ele nos perdoa de todos os pecados e nos reconcilia com Deus. Então eu gostaria de convidar você, que está nos ouvindo nesse dia, a se reconciliar com Deus, a abrir o seu coração para Deus e deixar que Jesus Cristo faça morada no seu coração. E se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade, feche os seus olhos nesse momento, vamos orar. Senhor Deus, toma cada um que tem ouvido a Tua palavra, Pai. Que, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa afirmar nos nossos corações o desejo de sermos templo do Senhor, de amarmos ao Senhor sobre todas as coisas, de amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Ó Deus, mas que aqueles que ainda não abriram o coração para Ti,
Que hoje seja um dia aceitável, que esse seja um tempo aceitável, que o Senhor possa ir de encontro a essa pessoa na sua casa, no lugar onde ela estiver nesse momento, e fazer morada no seu coração. Faz morada, Pai, transforma a vida dessa pessoa, salva a vida dessa pessoa, sela com o Teu Espírito Santo, para que um dia ela possa estar na eternidade contigo. Abençoa, Senhor Deus, os Teus servos, abençoa, Deus, todos aqueles que humildemente se colocam diante do Teu altar e querem fazer um concerto de sua vida, que o Teu Espírito Santo venha agir de forma poderosa na vida de cada um deles. Meu irmão, que Deus possa estar te abençoando. Visitante, você que entregou a sua vida a Jesus, faça contato com a Primeira Igreja Batista de Madureira. Aí no YouTube você tem um canal, você tem um link, você pode clicar em cima e você vai ser assistido, você vai ser apoiado. A Igreja Batista de Madureira vai andar com você, vai cuidar de você. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, que a palavra de Deus, ela venha surtir o efeito que foi proposto no coração do Eterno, e que em nome de Jesus, você possa andar em vitória, você possa ser um mais que vencedor para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Graça e paz. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Pra um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo.
que você possa desfrutar dessa palavra, que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Eu creio que essa palavra falou ao seu coração e que o Senhor possa continuar ministrando no decorrer de toda a semana sobre a sua vida. Sabemos que teremos as lutas, teremos as nossas batalhas, mas creia que o Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, eu creio que sua semana será de luta, sem dúvida, mas eu creio que o Senhor vai estar com você. Eu creio que o Senhor vai te dar a vitória. Eu creio que o Senhor, assim como Ele disse a Moisés, eu estarei com você, eu cuidarei de você. Então é assim que Deus faz. Deus nos acompanha, Deus nos sustenta, Deus cuida e Deus está ao nosso lado. Então que você tenha uma semana abençoada, que você tenha cada dia dessa semana que está começando, que você continue usufruindo da presença do nosso Deus. Amém? Então vamos orar e que sua semana seja uma semana alegre, seja uma semana de paz, seja uma semana de vitória. Crendo nisso, nós vamos orar. Deus bendito, Pai de amor, nós queremos te agradecer, porque cada momento desse culto, o Senhor foi exaltado, o Senhor foi glorificado. Cada momento desse culto, Senhor, nós podemos te agradecer, podemos, ó Deus, colocar no teu altar tantas questões que preocupam o nosso coração, como também as nossas gratidões. E sabemos, ó Pai, que cada uma dessas orações, cada momento desse culto, com certeza chegou no teu altar. E nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo teu olhar sobre nós, pelo teu cuidado, pelas tuas providências que foram tomadas, que estão sendo tomadas e que serão tomadas no decorrer dos nossos dias. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja, que essa noite cada um possa usufruir dessa paz, desse descanso, no momento em que se deitarem, como diz o salmista, se deito e durmo é porque o Senhor está comigo. Então que o Senhor continue sendo essa companhia tremendamente maravilhosa, que o Senhor continue derramando paz sobre cada lar que nos ouve, que nos vê, que o Senhor continue abençoando. Louvado seja o teu nome sempre, Pai. Então, louvado seja o teu nome. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito seja sobre toda a igreja hoje, espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abundante, uma semana abençoada em Cristo Jesus. Estaremos juntos na próxima quarta-feira, mais uma vez, louvando ao Senhor, glorificando o nome do nosso Deus e compartilhando a palavra do Senhor com toda a sua família. Amém? Então, até lá. Que Deus te abençoe.